Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 13 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de sexta-feira. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. E relembrando que hoje é sexta-feira 13, um dia historicamente considerado com certas peculiaridades. Vamos partir para a nossa análise de mini índice. Como a gente sempre faz, mini índice é o nosso favorito, é o primeiro que a gente olha. E o mini índice está formando aqui no gráfico diário, ele formou um padrão gráfico que eu estava até pesquisando. É um padrão gráfico um pouco mais raro de acontecer, e que a gente precisa saber identificar e saber ler, qual esse padrão que está ocorrendo, que é o padrão de cunha, tá? É uma cunha descendente no gráfico diário do mini índice. A gente tem aqui, ó, na parte superior mais estreita, ele vai se alargando, tá? De maneira descendente. Então é uma cunha descendente. E aí eu estava pesquisando sobre este padrão e eu encontrei no TradingView uma descrição sobre a cunha, tá? E acontece que a cunha, eles denominam que o padrão de cunha pode ser um padrão de continuação ou reversão, tá? Então eu queria saber se era um padrão de continuidade ou de reversão. Acabou que pode ser ambos. E no caso da cunha descendente, aqui eles falam, ó, a segunda cunha é a cunha descendente, na qual o preço é contido, por duas linhas de tendência descendentes que convergem, porque a superior é mais íngreme. Em outras palavras, as máximas estão caindo mais rápido do que as mínimas. Essas cunhas tendem a romper para cima. E aqui nós temos um estudo do Gustavo Correia, vamos até clicar nesse estudo dele aqui, onde ele mostra uma série de cunhas no Bitcoin, e que realmente, as cunhas descendentes, elas romperam para cima. Nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, agora é a quarta cunha descendente que está sendo formada, tá? Na verdade, não é a quarta, Aliás, no TradingView, é até bom eu explicar isso aqui, ó, Bitcoin Tether. No TradingView, nós temos um estudo. A pessoa faz o estudo, aí fala sobre uma série de coisas, etc, etc. Só que o estudo, ele está estático, tá? E aí você vem aqui e aperta o play, carregar novas barras, e aí ele dá uma continuidade e aí mostra se aquela análise, aquela projeção ocorreu ou não. Eu não sei o que vai acontecer aqui agora, eu não vi. Nós vamos descobrir isso exatamente agora. Tá? Então, pelo menos as cunhas anteriores, essas três cunhas descendentes, realmente os preços subiram. Tá? Mas eu tenho até minhas dúvidas dessa aqui não. Essa aqui realmente é uma cunha. Mas aqui nós tivemos uma região de suporte aqui embaixo, ó. Mas, enfim, denominou como cunha, porque seria talvez um triângulo descendente. Mas no caso, não respeitou o triângulo descendente. Então, a tese de que realmente é uma cunha descendente é mais, maior. Inclusive, ele até denominou aqui, as ondas, agora que eu estou vendo. Olha só, a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. As ondas de Elliott. Muito bem feito, inclusive, o estudo dele, Gustavo Correia 1. Aí no TradingView, se quiser seguir ele lá, recomendo, viu? Vamos ver o que aconteceu então com o Bitcoin. Pois é, olha só. Esta cunha aqui, ela rompeu para baixo e rompeu para cima, tá? Só que acontece que rompeu para baixo, rompeu para cima, mas ele está dentro de uma região de lateralização, tá? Essa cunha aqui não vingou. Não vingou esta cunha. E
Pois é, então, ou seja, os padrões gráficos, eles não têm 100% de acerto, tá? E aí a gente tem que, né, ter noção disso, tá? Então, portanto, esta cunha não vingou. Eu vi essa descrição, né, sobre cunha, né, a questão da cunha descendente, e voltando ao mini índice, eu particularmente, tá, eu tenho minhas dúvidas sobre se os preços realmente vão subir e essa cunha descendente vai ser um padrão de reversão aqui nesse contexto, tá? Até porque você pode ver que a gente não pode julgar, porque aqui no própria definição de cunha fala que pode ser um padrão de continuação ou reversão. Então, na verdade, é um padrão que não tem, assim, se ele não te ajuda a definir, né, com um grau de certeza mais relevante, então, né, mapeá-lo e tomar decisões sobre ele, não sei se vale a pena, tá? Não sei se vale a pena. Por exemplo, o padrão de consolidação é o padrão de continuidade. Ele tem um nível maior de acerto, a gente sabe que é um padrão de continuidade e tal, e a gente sempre espera, né, o rompimento, tá? O padrão de continuidade, ele ocorre, né, quando os preços eles caem ou sobem. Vamos ver aqui se temos aqui um padrão de continuidade. Nós temos aqui, ó, ao longo de toda essa perna de baixo nós temos, tá? Eles caem, lateralizam, né? Porque aqui ele não subiu, ele lateralizou. Eles não romperam o topo aqui em cima, tá? Então aqui, ó, nós tivemos uma lateralização, ó. Eu consigo fazer um retângulo e adentrar todos esses candlesticks. E aí a média de 20 está lá em cima, em queda, tá? A banda de Bollinger está sendo empurrada para baixo aqui. Então esse aqui é um padrão de continuidade, né? É uma consolidação, é quando os preços andam de lado, não rompem acima da média e voltam a cair, tá? Então, devido a esse contexto, esse padrão gráfico, ele tem um nível maior de acerto, né? Agora a questão da cunha, né, se eu vou na descrição lá e eles me falam que pode ser continuidade, mas pode ser reversão, para mim não chegou a conclusão nenhuma, né? E eu não posso também julgar também, né, essa última cunha que não foi reversão. Essas aqui foram, né? As três foram, mas essa aqui não foi. Então, né, sabe lá. Mas eu mostrei aqui a descrição desse padrão gráfico, né, para mostrar para vocês a definição aí. O que essa alta, né, esse movimento aqui, que na verdade é uma leve alta, foi um candle altista dessa semana, se configura com uma correção, né? Lá no gráfico semanal, nós ainda estamos em tendência de baixa, com o MACD já virado para baixo, né? Eu estou usando aqui o MACD com o histograma e as médias, tá? Eu tenho percebido que o MACD, principalmente nos prazos intradiários, ele tem sido melhor, ele faz mais acertos e tudo mais. E eu vi que o MACD juntamente com o DMI, ele nos dá uma leitura bacana. Tá, então os preços eles fizeram, né, uma correção, um movimento de pullback até a LTB superior. Tá, nós temos ainda a média móvel de 20 períodos do gráfico diário aqui em cima, rompeu acima da média de 8, beleza, pode buscar a média de 20, mas ainda não se configurou como reversão. As bandas de Bollinger estão muito afastadas, principalmente no gráfico semanal, né, absurdamente afastadas, e quando as bandas de Bollinger estão assim afastadas, isso mostra um alto grau de volatilidade, tá? O momentum, né, que é uma expressão em latim que define o momento certo para você operar, ele é definido pelo estreitamento das bandas de Bollinger. Tá, a gente tem que esperar estreitar, igual por exemplo aqui, ó, houve um estreitamento e aí os preços eles tendem para um lado e aqui foi a queda e aí eles começam a empurrar. E aí enquanto eles estão empurrando a banda de Bollinger para baixo, está havendo forças baixistas, né, e os preços estão em super tendência de baixa. Tá, a partir do momento em que eles sobem, né, e já se afasta da banda de Bollinger, a gente começa um movimento de correção. Né, e a gente tem que esperar um novo estreitamento aí das bandas de Bollinger, tá? Mas é essa. Eu não acredito que essa cunha vai ser um padrão de reversão, até porque na definição, repito, é continuidade ou reversão, então, né, acabou que não resolveu a nossa vida. O dólar ele fez
fez também um movimento de correção. Essa semana foi um candle baixista, bateu na média de 20 do gráfico semanal, mas o alvo de Fibonacci em 5,41 continua. Tá? A gente continua com o alvo de Fibonacci até haver uma reversão. Tá? Enquanto os preços estão em tendência, a gente pega, né, os pivôs como referência e aí a gente faz a projeção que está em 5,41. Então essa semana também teve aí uma correção. Preços, eles tem espaço para cair até a média de 20 do gráfico diário em 4,98 e para retomar o movimento de alta. Tá? Vamos ver se vai conseguir, né, ter força compradora o suficiente. O semanal virou agora, né? O DI+, cruzou o DI-, e o histograma do MACD já está mostrando alta e as médias também do MACD estão se cruzando, né? Parece que chegou num ponto de exaustão baixista, tá? E agora vai engatar uma alta o dólar. O SP500, ontem eu não olhei o SP500 aqui no Profit Chart, porque aqui no Profit Chart que eu fiz a projeção de Fibonacci em 3.886 pontos. E ontem atingiu o alvo. E você pode ver que atingiu, cravou, os preços não conseguiram fechar abaixo do alvo, né? E assim que bateu no alvo de Fibonacci já começou a voltar a subir. Alvos de Fibonacci importantes são pontos onde os preços eles começam uma correção, tá? Eles se estendem, batem no alvo, fazem uma correção para novamente retomar o movimento de expansão, tá? Eu espero os preços voltarem e fecharem abaixo da projeção, tá? Anterior, para eu fazer uma nova projeção. Mas os preços, né, tudo está indicando que é um movimento de correção, não é um movimento de reversão. Vão partir para o próximo alvo de Fibonacci. Tá? O próximo alvo de Fibonacci é 3.741 pontos no SP500. Tá? SP500 fazendo apenas um leve movimento de correção, né, está em forte tendência de baixa. Quem acompanha as notícias está careca de saber que, né, os juros nos Estados Unidos estão aumentando. E já tem gente falando em bolha, né? Para vocês terem uma ideia, nem criptomoedas estão fora disso, né? Tem criptomoeda aí, ó, eu acho que é Tether, né, que tem paridade com o dólar. Olha só, por isso que a gente tem que ver, né? A criptomoeda está sendo negociada e aí ela é uma altcoin, tá? Uma altcoin. Altcoins são criptomoedas que têm lastro em algum ativo. Então tem altcoins com lastro no dólar, lastro no ouro, né? E enfim, eu conheço em dólar e ouro. E a Tether, ela tinha lastro no dólar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um Tether custava $1, tá? Afinal de contas, para cada Tether que você está comprando, você compra $1. Só que o que aconteceu, inclusive vamos até aqui, vamos fazer uma, já que nós estamos aqui no TradingView, vamos ver aqui, ó, peraí, Bitcoin Tether, Ethereum Tether USD. Vamos ver se é esse aqui. Exatamente, é essa aqui mesmo, tá? O que aconteceu? A Tether, ele tinha, olha só, esse aqui é o padrão, esse aqui é o gráfico de linha da Tether, tá? E aí ele tinha essa oscilação toda, porque ele oscilava, o preço do dólar, tá? Olha só, aqui 1 até 1 e pouco era o preço do dólar. Então, um Tether equivalia a $1, né? Pelo menos essa era a paridade dessa cripto, Tether USD. E o que aconteceu? Aconteceu que perdeu essa paridade. Só que aí a grande questão é o seguinte: o que deve ocorrer nas transações dessa criptomoeda? A cada Tether comprado, sabe-se lá se é um fundo, é um ETF, se é um fundo passivo, um fundo ativo, um fundo de investimento, qual que é a instituição que se faz isso. Mas para cada Tether comprado, deveria-se ter $1 comprado também. Porque não faz sentido algum a criptomoeda que tem paridade no dólar cair. Não faz sentido algum. Por quê? Porque se para cada criptomoeda, cada uma que você compra, você tem $1, ela está atrelada ao dólar.
Isso daqui não faz sentido, tá? Então, se isso daqui ocorreu, eu já tenho as minhas dúvidas se essa paridade, né, está ocorrendo, né? Tem uma outra aí que eu não sei se é a Gold, que é criptomoeda, que também dizem que é paridade com o ouro, tá? Mas aí é aquela, né? Se uma coisa dessa é possível, então é necessário, sempre que você vai fazer um investimento, analisar se aquele investimento, ele está, aquilo que está sendo vendido está ocorrendo, tá? Né, igual, por exemplo, ETFs. Muita gente adora comprar ETFs e tal. Tá, os ETFs são os fundos passivos, onde você compra você compra o ativo através daquele fundo passivo. Quem investe em ETF, né, deveria ter um meio para poder fiscalizar o fundo, né, o ETF, para ver se realmente as ações estão depositadas, tá? Se aquela quantidade de ações que equivale à quantidade de cotas lá do fundo vendido. Enfim, você tem que fazer uma auditoria. Não confie naquilo que está sendo vendido, tá? Porque não faz sentido uma criptomoeda que tem paridade no dólar cair abaixo do dólar, tá? Isso aqui é loucura. É loucura. Então, assim, o mercado financeiro é cheio de loucuras. Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então é isso. Vamos voltar aqui para as ações. Vamos ver aqui as ações. Vamos ver as principais ações do Ibovespa, tá? Porque a gente vê também, né, as ações que mais subiram, mais caíram. Vamos ver aquelas que têm uma influência no Ibovespa. Primeiramente é Vale, que continua em tendência de baixa, continua com o alvo de Fibonacci em R$ 70,95 e fez apenas um leve movimento de correção, né? Se afastou muito da média de 20, está vindo buscar possivelmente a média de 20. No DMI, eu até circulei aqui, ó, mostrando que o DI- e o DI+ não se cruzaram, tá? Eles permanecem cada um no canto dele, mostrando continuidade da tendência de baixa. Então, Vale em tendência de baixa. Petrobras, aos trancos e barrancos, está subindo, né? Tem muita volatilidade esse papel, porque ele é muito negociado, tem muita especulação e muita gente que opera vendido para tentar uma aposta na ponta vendedora. Então ele tem candles pequenos, tá? Aqui tem até um doji, um candle de dúvida aqui no meio, e ele sobe muito lentamente, tá? Muito lentamente ele está subindo. Mas ele rompeu já topo histórico, está subindo em movimento ascendente, rompeu até a LTA aqui, né? E vamos ver agora, é claro, né, para você entrar no papel como esse, tem que esperar um movimento de correção, nem que seja, né, uma correção até a média de 8. Aqui, ó, ele subiu, lateralizou, ele nem encostou na média de 8, se aproximou um pouco, já voltou a subir. Né, você tem que esperar um novo movimento, porque chega uma hora que ele para de subir, que ele para de empurrar a banda de Bollinger, e aí ele volta para a média de 20 para voltar a subir, tá? Agora, se você não quer ficar de fora, né, tem o tal do FOMO, né, que é o medo de ficar de fora, você vai no gráfico de 60 minutos. Vamos até ver o gráfico de 60 minutos para ver se ele tá bonito. Tem volatilidade, né? Porque olha só, ele expandiu, aí ele faz correção. Ele devia segurar acima da média de 20, ele não segurou. Ele segurou um pouquinho abaixo para depois voltar a subir. Aí ele tem uma expansão, ele se lateraliza durante 2 dias e aí ele pega e volta a subir. Né? Aqui temos um Power Breakout. Tá? Então, um Power Breakout é um setup que ocorre dentro deste prazo gráfico. Tá? Itaúsa em tendência de baixa, com alvo de Fibonacci ainda em R$ 8,53. Né? Fazendo um leve movimento de correção. Afinal de contas, esticou bastante. Né? Mas ó, o MACD e o DMI estão mostrando tendência de baixa no gráfico semanal. No gráfico diário, DMI permanece tendência de baixa, com histograma também baixista. O YouTube, ações do Itaú também subiram e bateram na média de 20 do gráfico diário e na média de 20 do gráfico semanal também. Tá? Vamos ver aí se vai continuar subindo. Para continuar subindo, tem que formar um pivô. Tá? Um pivô de alta aqui. Vamos ver nos 60 minutos, nós temos um pivô de alta. Ó, nos 60 minutos ele bateu na média de 200. Então o ideal agora é esperar
os preços andarem de lado ou caírem até a média de 20 e retomar o movimento de alta. Ambev, movimento lateral, né? Ambev, movimento lateral, ó. Tem a máxima é aqui em cima e a mínima é aqui embaixo, tá? Preços estão oscilando entre 15,69 e 13,04, né? Desde janeiro, tá? Tem que esperar sair dessa lateralização. B3, forte tendência de baixa, né? Uma super tendência de baixa que agora está ameaçando, né? Um movimento de lateralização. Pode ocorrer até que a média de 20 chegue no preço. E aí vamos ver se vai continuar, se vai retomar a queda ou se vai virar para alta. Banco do Brasil em movimento lateral, né? Tá reagindo aqui no gráfico semanal, possivelmente um Power Breakout, mas esse Power Breakout só é acionado aqui em cima, tá? Se ele rompe a máxima. Então a gente tem que esperar topos e fundos ascendentes aqui no gráfico diário e rompimento de 36,88 no gráfico semanal. E por fim, BBDC4, que é Bradesco, em movimento lateral no gráfico semanal. No gráfico diário ele fica oscilando para cima e para baixo, mas mapeie a lateralização. Lateralizando, range maior 21,04, 16,99, 21, 16, 17, né? 21,04, 21 e 17, ele fica oscilando entre 21 e 17, 21 e 17. Né? Fez topo em 21, fundo próximo de 17, topo próximo de 21, fundo próximo de 17, e aí ele fica assim, né? Lembrando que esse aqui é o gráfico semanal, tá? Então, enquanto ele não sair dessa região de lateralização, né, e empurrar alguma banda, ele tem que empurrar a banda de Bollinger superior para cima ou inferior para baixo, tá? A empurrada da banda de Bollinger é um fator determinante, tá? SP500 já analisei lá. Vamos olhar o petróleo. O petróleo está em movimento lateral e o petróleo ele atingiu, ele fez correção na média de 20, tá? Agora é o seguinte, se isso aqui for um breakout, né, altista, um power breakout, ele tem que na próxima semana voltar a subir, tá? Ele não pode romper abaixo da média de 20 do gráfico semanal para que o padrão altista do gráfico semanal permaneça, tá? Ele tem que começar, ele pode continuar se lateralizando aqui, né, até que essas bandas de Bollinger se estreitem, para depois ele retomar o movimento de alta, mas ele não pode fechar abaixo da média móvel de 20 períodos, ok? Grafistas.com.br, nosso site, onde tem aí todos os nossos conteúdos, ok? E os nossos planos de assinatura. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.